Voltamos com o programa A Guerra contra o Câncer e hoje vamos entrevistar a presidente da Vencer, a senhora a dona Zuleika Lírio. O trabalho voluntário, que é o foco da Vencer, ela é presença constante no mundo inteiro em diversas atividades, desde atendimentos eventuais em catástrofes e acidentes, até o apoio cotidiano em instituições como hospitais, e é exatamente como acontece entre a Vencer e o Hospital Dr. Elengotti. Então, aqui em nosso estúdio, com a gente, a dona Zuleika Lírio, que vai contar para nós um pouco de sua experiência e do trabalho da Vencer, que é uma entidade parceira do Hospital Dr. Elengotti. Dona Zuleika, muito obrigado pela presença da senhora aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço. A senhora que acaba de ser reeleita para a presidência da Vencer. Há quanto tempo a senhora participa da entidade? Eu comecei Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Heitor, e ao Paulo, por essa oportunidade de mostrar aqui o nosso trabalho, que muitas vezes pessoas não reconhecem, não entendem o trabalho dos voluntários dentro de um hospital de câncer. No nosso caso, no trabalho do Hospital de Câncer de Uberaba, Dr. Elengotti. Fazem 15 anos que eu trabalho incessantemente, independente de cargo. Eu tenho, desde a minha infância, esse carisma de estar diretamente com o paciente. Eu trabalhei em outra entidade de caridade, na Nova Jerusalém, por vários anos, mas a minha vontade de servir, como o próprio nome voluntário, ele precisa ter vontade de servir. No mundo inteiro existe, mas nós vamos focar aqui o nosso trabalho com o paciente portador de câncer e seus familiares do Hospital Elengotti. Gostaria de frisar bem que o paciente é o nosso foco, o maior respeito que nós temos, em primeiro lugar, é com a nossa postura dentro de um hospital e respeitar as regras do hospital e respeitar o nosso paciente, que eu, independente do cargo de estar à frente do voluntário, eu tenho como orgulho dizer que eu sou simples voluntária de leito. Nós temos vários setores que toda a direção do nosso trabalho, do produto do nosso trabalho, ele é totalmente direcionado ao paciente, ao hospital, às necessidades do hospital. Muitas pessoas confundem associação. Então existe a Associação Brasileira do Combate ao Câncer de Uberaba, que é o Hospital Elengotti, e a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Uberaba. Toda a arrecadação do nosso trabalho físico, pessoal, ele é do Grupo Vencer, que é o nome fantasia. O que acontece? Nós temos vários setores. Temos setores externos, que é o setor de costura, é o setor que tudo são doações. Todo o nosso trabalho ele é revestido e trabalhado com doações. Por isso que a gente corre muito atrás, porque a gente acredita nesse trabalho, na evolução do hospital, como disse tão abertamente o doutor Gabriel Rezende. Nós temos o trabalho da costura, a gente ganha o tecido, nós fornecemos ao hospital uniformes do bloco cirúrgico, como os campos usados nas cirurgias, pequenos, maiores, tem as cores azul, tem toda essa identidade do material direcionado, todo o material do uniforme e o enxoval da UTI, do hospital, quando necessário, nos procuram. Há pouco tempo não tinha toalha, nós fazemos campanhas de toalha, de cobertor no tempo do frio. E são setores externos. O café, muita gente costuma dizer que o nosso trabalho é servir um lanche, o café. Eu quero deixar aqui bem claro que o nosso trabalho, o nosso leque é muito maior, com
com muita humildade, eu quero dizer, mas é preciso que você, telespectador, conheça o nosso trabalho. Além do nosso café e do nosso lanche, nós temos a fábrica de fralda, que nós fornecemos todas as fraldas para os pacientes do hospital. A demanda tem aumentado demais, mas tem semana que na quarta-feira o grupo produz 2.000 fraldas. Compramos o material de São Paulo, então é todo direcionado para a farmácia do hospital. Quando nós fornecemos também as cestas básicas, quando o paciente tem necessidade do uso da fralda, na cesta básica, anexo, vai a fralda, vai a alimentação integral. Tudo isso nós conseguimos com os nossos recursos. Nós temos o setor de perucas. Ultimamente tem lastrado, quer dizer, no Brasil inteiro, para a gente resgatar a dignidade do paciente portador de câncer, que é o nosso foco. Os setores internos, nós temos a portaria. O paciente que fica o voluntário, que fica na portaria, ele recebe o paciente no carro, encaminha uma cadeira de roda, com todo carinho, com sorriso. Isso aí é um perfil do voluntário equilibrado, despojado, corajoso. Então, ele é preparado no nosso curso de voluntários, que nós treinamos. Então, o nosso voluntário, desde o voluntário do café, ele passa por um curso de treinamento. Depois nós temos a recepção, que seja aquele café que é o pretexto para chegar ao paciente, que recebe o resultado do positivo da doença, que é o câncer. Os familiares geralmente estão desestruturados naquele impacto que é normal. Então, o que acontece? O voluntário que fica na recepção, ele acolhe. Depois nós passamos para a quimioterapia interna e externa. São voluntários que servem o lanche, dão o suporte. E depois eu falo rapidamente a respeito do leito. Nós fornecemos produtos de higiene pessoal, tudo com doação, corremos atrás quando necessário. Nós estamos tete a tete com o paciente. Situações difíceis nós já encontramos, mas a gente é muito gratificado. Quando a gente sai do hospital, a gente ganha muito mais do que doa. Pacientes já terminaram a vida terrena. Eu agradeço a Deus nas minhas mãos. A gente canta quando eles suscitam, quando nos pedem, aquele no momento terminal, a família gruda a nós, reúne a nós. Então, é muito importante que a gente tenha um grupo, que a gente acolhe aquela situação difícil no leito. E temos os nossos eventos. O que são os nossos eventos? Antigamente a gente corria atrás da pecuária, era uma época do auge da pecuária, que há quantos anos a gente arrecadava mais. Hoje a nossa arrecadação é menor, mas cada vez mais a gente abraça essa causa com o coração pulsando de amor, porque diz Madre Teresa de Calcutá, para a gente fazer pequenas ou grandes coisas, só com muito amor. Esse é o perfil do voluntário. Ok, voltamos em instantes. E voltamos com o programa Guerra contra o Câncer, que hoje entrevista a dona Zuleika Lírio, que é presidente da Vencer, uma entidade de voluntários que é parceira do Hospital Dr. Erlengotti. Mas antes de irmos à entrevista, o colega Paulo Ferreira tem algumas informações atuais sobre o câncer. Pelo menos 33% dos cânceres mais comuns podem ser evitados por meio da redução do consumo de álcool, dietas mais saudáveis, exposição moderada ao sol e atividade física regular. Essas são informações da Organização Mundial de Saúde, que confirma: fumar aumenta o risco de vários tipos de câncer em cerca de 50%. Olha só, nos casos de câncer no mundo inteiro, devem aumentar em cerca de 57% em 20 anos,
chegando a 22 milhões de pessoas, segundo a previsão da Organização Mundial de Saúde. Por ano, ocorrem 8 milhões de mortes por câncer, número que pode subir para 15 milhões de pessoas nas próximas 2 décadas. Essas informações são da Organização Mundial de Saúde, que trata de câncer no mundo inteiro, que investiga a situação do câncer no mundo inteiro, e aqui no Brasil nós temos o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, é um braço do Ministério da Saúde. E o INCA informa que no Brasil são 580 mil novos casos de câncer por ano. Em Uberaba, são mais de 4 mil pacientes em tratamento no Hospital Dr. Hélio Angotti, e em 2014 foram registrados, naquele ano, no ano passado, 1.385 casos novos no Hospital Dr. Hélio Angotti. Ok. Entrevistamos então a dona Zuleika Lírio, que é presidente da Vencer, e continuamos com a entrevista após essas informações do Paulo Ferreira. Dona Zuleika, a senhora que participa junto com os voluntários desta guerra contra o câncer, ao lado dos médicos, das enfermeiras, de toda a equipe do hospital, a senhora se lembra de alguma história marcante que realmente marcou a senhora e os voluntários? Perfeito. Eu quero aqui deixar bem claro a nossa conduta diante do hospital, com essa realidade tão cruel, o respeito que nós temos com a equipe médica, os faxineiros, os enfermeiros. Nós temos a nossa gratidão e todos são muito respeitados. E então, casos são vários. Ultimamente nós tivemos um jovem que teve um tumor em criança, depois na idade de 14 anos voltou na cabeça, e ele perdeu toda a fala, todo o controle, ficou totalmente descontrolado, a doença atingiu os movimentos e ele não falava. E ele fazia um tratamento com a fonoaudióloga, então ele não conseguia falar, não conseguia comer. E a mãe marcou época no hospital por ser uma presença 24 horas. E como a gente aborda o paciente, quando a situação é mais difícil, a gente não entra, nós não somos donos do hospital. Então a gente tem toda uma postura para chegar. E como eu tenho assim muito afeto ao paciente, ao jovem, ao idoso, à criança, então eu comecei a conversar com o rapaz e nós nos identificamos com gestos e ele começou a comer. E a primeira palavra, depois de vários dias que a gente foi ao quarto, ele balbuciou o meu nome. Então, isso aí é muito gratificante, porque é um retorno e sempre ele solicitava a minha presença. Então, tem outros casos difíceis. O Ademir era um paciente de rua, muito rebelde, e ele arrancava o soro, aí o pessoal da enfermagem me ligava, ele me atendia. Então, nós cuidamos dele. Ele até me chamava de mãe, como muitos, é um carinho que eles têm com a gente. Alguns chamam a gente de mãe. Eu os acolho como filhos com muito amor, além dos meus 3 filhos, né? Então, ele era um paciente de rua, muito rebelde, em que a situação física dele, a aparência física dele, assustava a todos da recepção, quando ele aguardava, com curativos enormes. E então nós levamos ele até ao óbito. Nós conseguimos um terreno no cemitério. Então é toda a dignidade que todo paciente precisa. E como a gente acompanha o paciente, eu estou falando do nosso trabalho que precisa ser conhecido. Dona Zuleika, hoje são quantos voluntários? Nós somos 200 voluntários. 200 voluntários, mas que nós trabalhamos na sede,
2 setores, matutino e diurno. Nós somos uns 100 voluntários, trabalhamos, porque nós fizemos curso recente e graças a Deus nós conseguimos voluntários que vestiram a camisa. Esses voluntários, dona Zuleika, eles naturalmente se revezam, né? Alguns fazem determinada atividade, outras fazem outra. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, ainda voltando até no perfil do voluntário, como é que a Vencer identifica qual voluntário que deve fazer exatamente o que dentro do hospital, como é que é feita essa divisão, essa dinâmica do trabalho de vocês? Dentro do curso de voluntário, preenche-se uma ficha pré. A gente faz um rastreamento do paciente, porque antigamente o menino com 16 anos, hoje a gente exige 18 anos. Então, pela ficha, nós fazemos nós temos uma equipe que faz um rastreamento e através daquele rastreamento, daquela triagem, ele é convidado a fazer o curso. Dentro do curso são oferecidos os trabalhos e aquele trabalho que ele identifica, ele começa, mas a gente pede que todos os voluntários passem por todos os setores internos do hospital, ou seja, dentro do hospital, diante da realidade do hospital, e ali então ou eles ficam ou eles saem. Geralmente saem, só ficam aqueles que realmente têm a vocação, o carisma de ser voluntário diante daquelas realidades. Muitos entram para trabalhar dentro do hospital no setor interno e ele passa para o setor externo, porque o emocional, muitas vezes, o perfil de cada um, a sensibilidade de cada um não pode adoecer. Nós temos que ser fortes. A senhora está dando um depoimento fantástico e a gente sempre fica se pensando, né? A pessoa, ela tem que ser muito firme e ao mesmo tempo tem que ser bem-humorada, tem que ser uma pessoa alegre no momento de alegria, tem que ser uma pessoa com certeza contida no momento de tristeza. É um equilíbrio muito interessante. Eu disse que o equilíbrio. Agora, a gente fica muito feliz e a gente bate com os voluntários, porque nós somos chamados de anjos cor-de-rosa do hospital, em todos os hospitais. Então, se a gente veste esse jaleco cor-de-rosa, é a nossa segunda pele. Nós somos observados, nós somos alegria do hospital. A gente tem um relacionamento muito bom com os pacientes, com os acompanhantes, com os médicos, direção do hospital. Então, a gente sente uma família, doutora Elengotti. Então, sempre existem casos, sempre diários, que a gente, quando percebe aquela situação difícil, a gente apoia na medida do possível. Dona Zuleika, para as pessoas que estão assistindo a entrevista com a senhora e desejarem, se interessarem em ser um voluntário, como elas devem proceder? Em primeiro lugar, elas devem ter conhecimento do nosso trabalho. Em seguida, entrar em contato com a sede, que é a Associação dos Voluntários, Grupo Vencer, que ela fica localizada na Governador Valadares, bem em frente ao hospital. E fazer um cadastro, uma ficha de inscrição para o próximo curso de voluntários. Geralmente, quando a gente realiza, como foi realizado em abril, aparecem vários candidatos e vão sendo anexados numa pasta e, na época oportuna, as nossas secretárias entram em contato por telefone e se quiserem ligar, mas é melhor porque tem os dados pessoais da pessoa que são registrados na ficha do cadastro, é 3333-1952, falar com a secretária Carla. 3333-1952 é o telefone da Vencer. Nós voltamos em instantes. E voltamos com o programa Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando a dona Zuleika Lírio, que é a presidente da Vencer, uma entidade de voluntários parceira do Hospital Elengotti, que tem um apoio muito importante aos pacientes e seus familiares.
Dona Zuleika, a gente observa ali no hospital centenas de voluntários ajudando os milhares de pacientes em várias atividades. Uma delas, o cafezinho, o leitinho, a bolacha, que para muitos é muito importante, talvez seja a única refeição de muitos voluntários e de muitos familiares de pacientes ali pela manhã. E a gente percebe que esses voluntários que fazem esse trabalho, eles são muito organizados, disciplinados, e isso demanda uma gestão, uma gerência muito afinada da Vencer. Conta para nós, a senhora que é presidente, como é que é feita essa gestão, essa gerência? É com muito cuidado, com muito zelo, o nosso trabalho da gerência, é muito bom a gente falar nesse bloco, porque eu estou à frente, nós temos uma diretoria que fala a mesma língua, corremos atrás de todas as necessidades, tentamos corrigir os erros, as faltas, estamos atentos 24 horas. Eu, por exemplo, moro no meio rural e o meu telefone, desde as 8 da manhã, ele está conectado na associação para os eventuais chamados na associação. Então, essa nossa diretoria, ela compõe, ela é registrada desde que saia a eleição da nova diretoria, que nós estamos sendo reeleitos, e então ela é registrada em cartório, é tudo muito certo. Nós somos utilidade pública municipal, estadual e federal, reconhecidos, e nós estamos atentos a toda a ação da Vencer. E então eu não sou sozinha, eu tenho um grupo coeso, sério, competente e totalmente comprometido com o objetivo da Associação dos Voluntários, que o nosso foco principal é o paciente carente, portador de câncer. Dona Zuleika, para Vencer se organizar, ter a sua sede, a sua equipe trabalhando para fazer lá as suas atividades, ela realiza diversos eventos e conta também com o apoio da comunidade, né, para custear lá os seus lanches, para fazer as fraldas e tudo mais, né? Quais são os eventos que a Vencer tem feito ultimamente? Conta um pouco para quem está nos assistindo, para levar avante esse trabalho. É muito interessante porque, além dos itens que o Paulo disse e o Heitor, que o ponto-chave é o café, nós até já compramos aparelhos para o hospital. Compramos o craneótomo, compramos numa arrecadação de um evento da pecuária, a gente ganhou uma vaca que custou R$121 mil à vista, foi que complementou a sala de bracterapia. Não sei se o doutor Gabriel falou, que o doutor Luiz Fernando, que é encarregado. A bracterapia é um tratamento que em 3 minutos a paciente com câncer de colo de útero, ela é curada. Agora estão complementando mais a sala de bracterapia para que possa, nos casos de esôfago e próstata, também fazer esse tratamento de última geração. Então, hoje, como os nossos recursos diminuíram, a gente está, então, disposto a correr atrás. Tivemos agora a Noite Fashion, que foi um sucesso lá no Roma. Nós temos a nossa feijoada, que é o nosso carro-chefe, dia 31 de maio. A adesão das pessoas em colaborar e acreditar no nosso trabalho, a cada ano aumenta. Nós temos sido, assim, muito reconhecidos e com ofertas de festas juninas da AFARG, dia 4 de julho, temos da ABO, nós temos noite de prêmios, show de prêmios, para o segundo semestre também show de prêmios. Então, nós vamos
recebendo de acordo com aquilo que a gente presta serviço, a comunidade inteira acredita e vem oferecendo desfiles, jantares. Então a gente fica assim muito grato. Em primeiro lugar a Deus, que a gente trabalha por amor. É uma soma de esforços em torno da causa e entre os exemplos também das ações da Vencer na história do Hospital da Dr. Elengotti, está inclusive um andar inteiro da pediatria, né, dona Zuleika? Como foi feito isso? Foi uma das emoções da minha vida, porque quando a gente trabalha dentro de um hospital e a gente, na época, a gente deparava com crianças no segundo, terceiro andar. Então, um dia, até era da época da presidência do Dr. Chaim, e então eu sempre corria a ele que a gente precisava de uma pediatria para que as crianças ficassem num espaço agradável, alegre e mais adequado ao tratamento de uma criança, que não é fácil. E então a gente não tinha dinheiro nem para comprar um armário. E o hospital nos dava assim, nos deu o andar, o quarto andar, então foi direcionado à pediatria. E quando eu falo para mostrar a vontade de trabalhar. Eu fui procurada na minha casa, na fazenda, num dia de luta normal, o senhor Antônio Vilela Couto, que era nosso vizinho de fazenda, muito sensível, sempre a par das nossas buscas de recursos financeiros. Ele chegou na minha casa e disse assim: eu vim trazer uma ajuda para você, Zuleika. Você significa um grupo. Então ele fez um cheque e a gente pensava numa ajuda menor. Na época foi 100 mil reais entregues na minha casa. Então foi muito choro, muita emoção. E ele disse assim para mim, eu falava, eu não tinha dinheiro para comprar um armário. Ele falou, pois amanhã a senhora pode começar. Então, da pediatria. A pediatria, que é o quarto andar, por isso que leva o nome de Antônio Vilela Couto. Então, nós procuramos um pintor de Uberlândia que fez, ao meu pedido, que fosse pintado uma floresta em que todos os bichos sorrissem. E ali, então, que tem a brinquedoteca, a criança, ela vive um paraíso que em casa ela não pode ter. Uma bela história resgatada aqui, então, pela dona Zuleika, que é a presidente da Vencer. Dona Zuleika, infelizmente o nosso tempo acabou, mas teremos novas oportunidades para continuar contando essas histórias da Vencer aqui em nosso programa A Guerra contra o Câncer, que termina agora. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada.